Bom, boa tarde a todos. Bem-vindos aqui à nossa reunião do Grupo Soberania Nacional, a reunião de planejamento de 2024, né? Bem-vindo a todos aí. Então, a gente vai começar a reunião fazendo uma apresentação rápida de cada um, e depois a gente vai fazer uma análise de conjuntura, de que cada um está vendo a situação do Brasil e do mundo, e depois a gente faz a discussão sobre o planejamento de 2024. Então, eu sou o Jair Dias Carvalho, né, professor titular da Universidade Federal de Uberlândia, trabalho com filosofia da tecnologia e agora filosofia da energia, coordeno esse nosso grupo Soberania Nacional, que é um grupo registrado no CNPq, e estamos aí para poder, né, pensar o Brasil. Tá bom? Então, vamos lá. Os mais velhos começam aí, Silvano. Meu nome é Silvano Severino Dias e sou da pós-graduação, o Jário, meu orientador, no doutorado, e estou pesquisando Álvaro Pinto, uma filosofia a partir do olhar da América Latina, a partir do Brasil. O Lúcio é o mais velho. Mais ou menos, mas eu falo também. Eu me chamo Lúcio Flávio de Souza Costa, estou pós-graduando, doutorado com o professor Jairo. O tema da pesquisa de doutorado está indo para o caminho VICO, Filosofia da Agricultura, o mito de Hércules. O tema em si a gente ainda está desenvolvendo, aprofundando, e tentando aproximar cada vez mais com o tema atual, né, da agricultura, com a questão da energia, com a questão da humanidade em si também. Já que o Jair me colocou para começar, né, achei que ia ser o Silvano. Do meu ponto de vista, a gente sempre eu percebo no grupo, né, que a gente está sempre comentando sobre situações, tanto do ponto de vista micro e macro, né? Não, Lúcio, era só apresentação, depois a gente vai fazer a análise. Ah, tá. Não tem problema. Deixa, só a apresentação. Gleison. O Bruno é mais velho que eu. Brincando. Bruno, você é mais velho. Você está com dois aplicativos ligados, por isso que está assim. Ô, Bruno, a gente... Boa noite. Boa noite. A gente já começou aqui, a gente está fazendo uma apresentação geral, então os mais velhos, então você chegou, você é um dos mais velhos aí. Aí depois a gente vai fazer uma análise de conjuntura e depois discutir o planejamento, tá? Então você se apresente aí, depois o Gleison e o Gustavo é o caçula, né? Ah, ok. Boa noite, pessoal. Meu nome é Bruno. Eu estou no terceiro período de filosofia da UFO, né? Vou iniciar agora o quarto período. Eu gosto muito da área, né? Que a gente tem estudado bastante, que é a questão climática, as questões das mudanças, né? Que o planeta vem sofrendo, e também da área geopolítica, né? Eu tenho aprendido bastante com o grupo. Acho que o grupo é muito importante, né? Para poder elevar o debate, né? Fazer com que a gente possa pensar mesmo a maneira brasileira nessas questões, acho muito importante. E eu tenho objetivo também, já comentei com o Jair algumas vezes, fiz alguns trabalhos nesse sentido, de tentar aprofundar um pouco, né, estudar um pouco mais isso, a relação do homem com a água, a maneira como a gente se conecta com ela, a maneira como a gente usa ela, no sentido natural mesmo, né, nós enquanto animais, o quanto a gente deve voltar a nossa inteligência, a nossa razão, pro lado, né, da questão da conexão com a água, né? Como que a gente pode fazer isso melhorar o nosso estilo de vida, né? E é isso. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Gleison. Eu estou graduando em Direito daqui a 10 dias, apresento meu TCC. E sou aluno do quarto período de Filosofia da UF também. E organizando já com o Jairo para começar o mestrado esse ano já,
lutando para isso. E o grupo ajuda bastante também a gente trabalhar e melhorar cada dia que passa o conhecimento, tanto de país quanto de mundo também. Então, fico muito feliz de estar presente nesse grupo. E é isso. Opa, então, para finalizar, né? Boa noite a todos. Sou o Boa Gustavo, noite. também sou graduando também pela UF em Filosofia. Estou no 6º período agora e eu mexo com o tal de Maquiavel, né? Estudando o conceito de soberania, autonomia e força Maquiavel e aproveitando também alguns tópicos também de economia e principalmente geopolítica, né? Acompanhando sempre o mercado e as movimentações de todo o cenário. E eu acho que no mais é isso aí. Muito bem, agora vamos fazer uma coisa mais livre. Então, quem quiser, vamos falar, cada um 5 minutos, aí a gente fazer um pouco da análise da situação brasileira, a impressão, só para a gente poder, como se diz, ter um parâmetro, né, uma visão em comum, mais ou menos, do que está acontecendo. Vou falar 2 palavrinhas só, para a gente poder planejar dentro de uma conjuntura. Então, fique à vontade aí, todo mundo que quiser falar, fazer uma análise das coisas que estão acontecendo que vocês acham importantes, ok? Quem começa aí pode começar aí sem... Vamos fazer livre, né? Eu vou começar. Então, o que recentemente eu tinha umas ideias, pensando, né? Algumas coisas que estão acontecendo no país, e assim, a gente percebe que tá bem complexo, né? Tanto do ponto de vista micro como macro, né? Agora, essa questão aí da possível guerra Venezuela e aquela Guiana, né? Ali, naquele contexto ali, vai criar... Me passa uma impressão que, se acontecer, vai criar um grande problema geopolítico para o país, né? E principalmente né, com esse discurso negacionista, sempre vinculado a uns discursos, né, paralelos, isso cria uma instabilidade política muito grande, né? Então, assim, e tudo está em volta da questão da energia, né? No caso agora, fóssil, petróleo, né? Sempre, né? A luta parece sempre, né? No pano de fundo está o petróleo, gás, né? Todas as fontes possíveis de energia, né? E ali, eu acho que do ponto de vista micro, o Lula, se omitir ali nessa questão, ele vai ter, possivelmente, vai ser massacrado pela mídia, pela oposição, e se olhar do ponto de vista macro, eu acho que o risco de... Porque um dos atores principais é os Estados Unidos, né? Então, se ele está... Me passa a impressão que ele está até mexendo com as mãos, né? Para justamente ter, né? Porque o caos que ele ganha espaço no poder, né? Mais ainda, né? E me passa a impressão que, se a Venezuela entrar dessa, vai ser ruim para a população venezuelana, e para o país, no caso Brasil, vai ser muito ruim para sair daquele discurso paralelo de comunismo, aquela coisa meio paranoica, né? E o Lula, por mais que ele tenha muita experiência política, e tanto no cenário interno quanto no cenário externo, tipo, essa manga vai ser complicado de chupar, porque, usando uma metáfora aí, não sei como, ele vai ter que, talvez, falar: meu amigo, eu não concordo, e tchau e benção. Justamente por ter tantas forças, né, forças externas e internas, assim, que a qualquer momento pode ter rupturas, né, e não é só na Venezuela, né. Então, o que eu vejo aí, eu estou indo por esse caminho, porque o mundo está, né, tantas fontes de focos de guerras, né, e tantos interesses, né, mas eu quis mencionar essa questão aí do Venezuela, aí, que é muito recente, né, causa estranheza, né, de um lado, porque é um país que, não, de um ponto de vista, vai ter força para enfrentar a Guiana, mas não vai ser só a Guiana que vai entrar num jogo desse, né?
Então, é ruim para o país, para o Brasil, se omitir alguma posição, infelizmente vai ter que ter posição, e talvez uma posição até de afastamento, né, do representante da Venezuela, né, para justamente sair de um discurso interno e externo. E aí é complicado, eu não sei o que sim, as forças, né, a todo tempo, elas estão sendo, se aglomerando, né, e são políticas internas para sua ação, e assim, tipo, tirar as pessoas de um ritmo que poderia ser uma discussão necessária, que é as fontes de energia, e vão para um outro caminho, que parece que esse caminho vai gerar grandes retrocessos, né? Grandes retrocessos, tanto no Brasil quanto em outros lugares perto, né? Nos locais lá. No mais, eu acho que eu quis pontuar essa questão aí, que eu acho vai ser, se realmente for para frente uma situação dessa aí de conflito, e vai ser um conflito que para o Brasil vai ser nocivo. Muito bem, vamos continuar. Daqui a pouco você volta de novo, né? Vai lá, Silvano. Eu gostaria de, já que o Lúcio pontua essa possível, esse conflito aí, eu vou pontuar a ponte Brasil e Paraguai, né, que está sendo construída pela Transoceânica. Já está 35% da obra pronta, né, praticamente. Então, ela está andando bem, essa ligação, que permite a ligação de todo o comércio da América Latina e principalmente da América do Sul com o mercado chinês, né? Então, é interessante essa questão. O Brasil também abriu uma nova frente de construção de outra ponte com a Bolívia, né? Interligando aí. Então, parece que o comércio latino-americano está começando a ser interligado por esses processos, né? Então, há uma rota interessante que está sendo construída aí de comercial. Então, nós estamos cada vez nos tornando cada vez mais próximos, né, nesse sentido, comercialmente. O Gustavo gosta dessa questão econômica, então nós estamos cada vez mais integrados, né, nos integrando comercialmente. E aí a gente vai precisar de entender como que vai ficar essas balanças comerciais, essas coisas todas. E, sem dúvida nenhuma, a América Latina tem muito aquela discussão que já tivemos no grupo uma vez, o nosso mar, né, tem minérios, né, não só fonte de petróleo, como, por exemplo, gás, mas nós temos vários minérios, então isso também está chamando a atenção. E outra coisa, as terras raras, né? A China agora está equipando uma cidade, um outro centro de produção de chip, né? O Brasil está também fazendo uma parceria com essa questão de terras raras e principalmente de produção de chip com o Vietnã. Olha que interessante, com o Vietnã, né? Então veja que nós estamos aí abrindo também o nosso comércio e várias produções tecnológicas surgindo no Brasil. É isso que eu estou achando interessante, né? O Brasil também está começando a despontar alguns centros tecnológicos. Então, vale a pena a gente ressaltar esses novos polos industriais possíveis que vão surgir no Brasil. Para mim, ficaria esses processos. E totalmente concordo com o Lúcio sobre a questão da Venezuela. Informações valiosas, a do Silvano. Obrigado, Silvano, por trazer isso aí. É um conhecimento que eu não sabia que estava acontecendo isso, esse movimento, e acho que é importante, né, a gente olhar, né, igual você comentou que o Gustavo também traz muito esse tema, né, a questão econômica aí, porque tem coisa que às vezes não é falado muito na grande mídia, a gente não consegue muito ter acesso se você não tiver um foco ali, né, de informação. Então é muito importante você trazer isso para a gente. E isso vai muito de encontro ao tema que eu queria trazer para a gente discutir um pouco,
que é a questão das redes sociais, só que eu queria trazer ela num aspecto diferente. Eu queria trazer ela num aspecto da gente tentar entender se hoje as redes sociais elas não têm um poder maior de influência nas pessoas pelo fato dos jornais hoje estarem contribuindo para que, através de dinheiro, através de financiamento, notícias entrem e mudem a opinião das pessoas em relação a cada coisa, em questão a candidato. Essa semana, por exemplo, eu vi uma comparação que o jornal Folha de São Paulo fez, que ele colocou o Milei como nome do que está candidato a prefeito de São Paulo, e o Boulos como nome do Massa que perdeu. E ele colocou, vai ser Milei versus Massa, e colocou Boulos aqui, Milei aqui. Isso não é colocando diretamente que o candidato Milei, que é o vencedor, vai ser o outro e não o Boulos. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser discutida, porque no Brasil, a gente hoje é muito influenciado por rede social. A população quase toda tem celular, tem WhatsApp, gente. Isso muda muito a cabeça das pessoas. E a gente tem que entender como que corta isso, qual que é o mecanismo de filtro para poder falar o que pode e o que não pode. A linha é muito tênue, só que tem que ser discutido diretamente esse ponto. Tem que enfrentar, por exemplo, que os jornais hoje, eles contribuem. Uma notícia dessa, ele está querendo dizer algo que é muito sério. Esse aqui venceu, esse aqui perdeu. Não pode, não tem que ser imparcial. Entende? Então é muito complicado isso. Aí eu queria colocar essa situação, eu trouxe esse ponto dessa notícia, porque é uma coisa que eu vi e, assim, foi muito claro, assim, né, a intenção, né, que a gente acaba, na filosofia, igual o Jário mesmo, né, o Jário deu essa aula para a gente de estética esse semestre, e isso fez com que eu conseguisse tentar pensar dessa maneira e enxergar qual que é a intenção. Qual que é a intenção disso para nós aqui? É claramente falar que um venceu e o outro perdeu. E um jornal pode fazer isso? Essa é a questão. Entende? Pode, deve. É ético, não é? O que é publicidade? Tem que falar que é publicidade? Nas leis da publicidade lá, isso não seria uma publicidade? Eu acho que é. Se a gente analisar o intuito final, isso é uma publicidade muito bem pensada, mas é uma publicidade. Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que tentar pensar mecanismo. Eu acho que a lei da publicidade, ela define o que pode um jornal, se uma publicidade tem que ser falado que é publicidade. Tem muitas coisas, assim, que podem ser inseridas, né, nessa conversa, que eu acho que esse lado é um caminho que a gente pode tentar seguir para pensar esse problema, né? Mas é uma opinião, eu queria deixar para o grupo, ver o que vocês acham. Vamos lá. Tá, primeiro falar sobre essa questão aí que você falou e depois eu passo para análise. A Constituição Federal de 88 prevê uma regulamentação da mídia constitucional justamente no sentido de definir isso que você falou, se é publicidade, se é colocar ou não, a revista, o jornal, definir de qual o espectro político que ele é, porém ela nunca foi regulamentada, porque sempre quando começa a discussão para ser regulamentada, a desculpa tá censurando, é censura e tal. E não é. Outros países, principalmente Europa, Estados Unidos, têm uma regulamentação muito forte sobre a questão do papel da mídia, que tem que definir de qual lado que é. Olha, a visão nossa é de direita, é republicana nos Estados Unidos ou democrática, só que no Brasil não tem. Aí agora vamos para análise. Eu vou dividir em 3 pontos, de acordo com o meu pensamento. Brasil, uma análise política do Brasil atual, da América Latina e em geral. Brasil, como eu já imaginava a época quando formou a chapa do Lula mesmo para ser eleito, a ideia era justamente o seguinte: o Brasil, como estava num processo de cada vez mais indo para a extrema-direita, precisava de um país, um governo democrático, justamente para, não um governo de esquerda, mas para a resguardar e restaurar a democracia brasileira, bem como retomar o papel fundamental que o Brasil tem no exterior. E o protagonismo que o Brasil sempre teve como um país de paz e que tem um bom relacionamento com todo mundo.
que é o que a gente tinha perdido. Vídeo, você pega um comparativo que eu vi hoje entre o Lula no COP28, sendo saudado, e todos os outros, praticamente todos os outros presidentes vindo cumprimentá-lo, e uma comparativo com o Bolsonaro na reunião do G20, que ninguém queria papo com ele. Então, o governo Lula ele tem essa perspectiva justamente de retomar o Brasil para o caminho que ele estava seguindo até 2016. E aí entra justamente na questão da revolução energética, a alteração energética, de matriz energética, que no Brasil, principalmente na questão dos carros elétricos, por exemplo, na leitura que eu tenho, não é uma necessidade para o Brasil, para a Europa é mais do que no Brasil, por mais que lá tenha a incongruência de usar carro elétrico e queimar carvão mineral para sustentar os carros elétricos. Então não tem muita necessidade. Agora no Brasil não. O Brasil tem uma diversificação econômica e energética muito alta que deve ser explorado, inclusive com as possibilidades de uso de energia nuclear maior. Porque que o Brasil não tem placa tectônica, não tem em problemática quase que nenhuma climática que possa acontecer um acidente de alto risco, como aconteceu no Japão. Então você tem uma estrutura melhor para usar tanto as outras fontes de energia. Inclusive, acho que ontem teve a aprovação de uso da energia eólica no mar, não lembro onde, mas aqui no Brasil. Então, energeticamente falando, o Brasil tem uma possibilidade de ser a maior potência energética do próximo tempo. E politicamente o Lula está fazendo o que era para o Bolsonaro fazer, que não fez, que é retomar o Brasil à normalidade e trazer muito investimento igual ele está fazendo. A questão da América Latina, principalmente olhando a possível guerra entre a Venezuela e Estados Unidos sob procuração na Guiana. Aí pode ser uma disputa para o Brasil até não muito negativa, porque dependendo da forma que o Brasil for agir. Porque o Brasil e por muito tempo sempre foi a referência, o maior país da América Latina em questão de qualidade e poder de dissuasão de debate na região. Então essa guerra que pode acontecer a partir do momento que haja um plebiscito e seja aprovado na Venezuela sobre a guerra contra a Guiana, a anexação da Guiana, os Estados Unidos e a Inglaterra já falou que se isso acontecer já vai despender material bélico, que ajuda militar muito forte para a Guiana, para defender os interesses das empresas petrolíferas que estão implantadas ali pelos Estados Unidos. Então, o Brasil intermediando isso e evitando que essa guerra se aloque aqui do nosso lado, pode demonstrar ainda mais a importância geopolítica e de comando que o Brasil tem, comando e influência que o Brasil tem na América do Sul. Então pode ser, sendo uma análise bem fria, algo não necessariamente ruim para o Brasil, dependendo dele, se ele conseguir contornar essa situação. Tomar lado, eu acho que o Brasil não vai tomar, independente se vai defender Guiana ou Venezuela, por dois motivos. Primeiro, que o Brasil sempre, a política externa brasileira sempre foi pautada na neutralidade. E segundo, o Brasil tem ligações tanto com a Guiana, que o nosso exército faz exercício, e seus militares com a Guiana frequentemente, quanto com a Venezuela, não só em caráter político, mas dentre outras coisas também. Então, creio que dificilmente vai tomar um lado, ou para beneficiar a Venezuela ou a Guiana, mas no sentido de tentar apaziguar e gerar paz na localidade, que se assim conseguir, o Brasil vai aumentar ainda mais a influência que ele tem na América do Sul e para o mundo também. Agora, uma questão mais geral, eu vou fazer uma digressão um pouquinho. A gente pega, por exemplo, vou pegar a situação da África para ficar mais fácil de entender. Quando, pós a época de colonização direta pela Europa,
o acordo que os Estados Unidos e a Europa fez com a África era um acordo de ajuda, simplesmente ajuda humanitária, ajudar com isso, com aquilo, para tentar e nunca tentar melhorar a questão dos países, como fazer com que os países africanos se tornassem potências se tornassem potências, inclusive como países em desenvolvimento. A ideia nunca foi essa, era sempre de tratar a África como um país que precisava de ajuda. A China, por outro lado, prefere utilizar a África como parceiros comerciais, inclusive investindo pesado na evolução e desenvolvimento dos países, por intermédio de, principalmente, linha férrea, entre outras coisas, para criar a nova rota da seda e gerar mais investimentos e dar possibilidade para que os países africanos se tornem verdadeiros parceiros econômicos para poder crescer e a China ganhar com isso também. Que para mim é a melhor forma de você conseguir parceria com outros países. Não invadindo igual os Estados Unidos faz, mas fazendo acordos importantes. Que era o que o Brasil tentava fazer com o BNDES, exportando, criando porto em Cuba, enfim, que o povo sem conhecimento falava, tá dando dinheiro para Cuba, para Venezuela e tal, enfim. E aí, com isso, os países da África eles tomaram uma condição uma condição política maior e começaram a cortar laços com a Europa e os Estados Unidos. E foi quando eles acordaram que o valor investido pela China lá foi muito grande. E aí a Europa, como foi perdendo essa fonte de parceria fácil que era justamente recolhendo recursos e matéria-prima da África, não que tenha zerado, mas que diminuiu gradativamente, porque o pessoal passou aí mais fazer relação com a China e não com a Europa, igual exclusividade com a Europa e os Estados Unidos. E aí, com isso, você teve uma diminuição do poder econômico da Europa, justamente porque perdeu as colônias e para manter um status de bem-estar social que estava vivendo na Europa antes, você precisa de muito recurso e precisava justamente de continuar com as colônias, não diretamente, mas indiretamente como estava sendo feito. E aí, por isso, além da guerra que está acontecendo lá, você teve essa problemática. Uma diminuição do poder econômico e cada vez mais a Europa está em declínio. Outro ponto, a guerra de Israel. A ideia ali, pelo menos no meu entendimento, que eu estou estudando, debruçando há algum tempo para entender a situação, a ideia é justamente retirar o pessoal de Gaza para poder explorar a região e fazer um comércio maior de gás e energia, que se eu não tiver, pelo menos no site da ONU, tá uma matéria que foi descoberta uma mina de gás natural em Gaza, e fazer essa relação de Gaza para a Europa, fazendo o que a China estava pretendendo fazer, que era a Rota da Seda, que passava inclusive pelaquela região, e Israel quer fazer isso para beneficiar os interesses dos Estados Unidos e dela também. E tirar cada vez mais a influência da Rússia para a Europa, que é o que estava acontecendo antes da guerra contra a Ucrânia, por conta do gás. De 40% da energia da Alemanha era exclusivamente dependente da Rússia. E aí a gente está tendo essas problemáticas. E aí a última análise minha é que, assim, historicamente, todo o grande império chega num ponto que ele acaba ruindo. Você tem o Império Persa, você tem... E é justamente quando o outro começa a ascensão e, segundo, tem uma briga interna, que essa briga interna acaba fragilizando o país e deixa o império e acaba facilitando com que outros países acabem perdendo isso, conseguindo tomar essa parte. E geralmente, quando há essa inversão, há guerras. Você pega a guerra da Grécia, de Atenas contra a Pérsia, Atenas depois contra Esparta, e, enfim, até os dias de hoje, as guerras napoleônicas e assim vai.
Então, no meu entendimento, os Estados Unidos está tentando não aumentar sua influência, mas recuperar a influência que tinha até um tempo atrás, justamente para tentar falar, olha, a hegemonia é minha, o mundo é meu, sou a luz do mundo, o farol do mundo, a lei sou eu que tenho que levar a democracia para o resto do mundo ao meu molde, não ao molde de outras formalidades. Então, provavelmente a gente vai ter uma guerra, pode não ser agora, mas uma guerra de grande escalão, de uma magnitude muito alta nos próximos tempos, envolvendo. E aí tem os 3 focos, que é aqui na América Latina, que nunca teve, envolvendo o mundo, mas principalmente ali na Ásia, naquela região ali e no Mar Oriental, no Mar Chinês, eu não lembro o nome exato, e pegando ali do lado de Israel, no Oriente Médio, e na Ucrânia também, que já está começando a pacificar aquela região, porque ninguém está mais. Está todo mundo cansado de perder dinheiro e vidas para o exército russo, que nunca perdeu dentro da Rússia. Então, é isso. Acho que eu só fazer uns apontamentos aí. Acho que a maioria, assim, que a gente falou aqui até agora é basicamente para pensar a política exterior também, né? Tanto que os desafios que o Brasil está enfrentando e tanto que o mundo está uma coisa bem em ebulição também, né? Então, acho que agora é, tipo, a gente pensar o Brasil, né? Os problemas que agora a gente tem, principalmente com o referendo que vai ser amanhã, né? Só que além desse referendo, tipo assim, dependendo do resultado, o Brasil vai ter que dar uma posição também. Só que para realmente completar essa invasão, não é também muito fácil para a Venezuela também não, apesar de toda o poderio militar que eles têm em relação à Guiana, né? O terreno ainda é difícil também, né? Até para eles conseguirem fazer alguma coisa assim, acaba que é prisioneiro dessa geografia também. E tem que ver, né, o que o Lula vai fazer. Por enquanto, só houver movimentação do exército na fronteira, mas é uma coisa que ele vai ter que pautar, né? Até pensando na política interna também, né? Como tinha mencionado aqui também. Mas é basicamente também pensar tanto que o Lula teve um monte de derrotas recentes, né? Inclusive com a eleição do Massa, que era o candidato Lula, que o Lula fez um esforço tremendo. E agora com a Argentina também, querendo anunciar que vai sair do BRICS, depois de ser o ponto que era a vitória do Brasil no BRICS, agora então não tem mais nada, né? Só quem ganhou foi a Rússia e a China. E agora o Macron também, mais cedo, comentou que a França não vai repensar esse acordo entre o Mercosul também, porque ele aparentemente não é favorável, fala que está desatualizado. Então o Lula está enfrentando um monte de derrota recente, né? Apesar de ter alguma aproximação recente que ele está tentando fazer, né? Igual vocês tinham mencionado também, que ele que a pauta bolsonarista está falando que o Lula está mais viajando que trabalhando, né? Mas demonstra também o tanto que ele está focado, né, em refazer essa política externa. E agora vamos ver, né, que os parceiros econômicos que sobraram agora tem que ver, fazer essa integração da região para fortalecer ainda mais e focar também na África, né? Até pensar numa conexão lusofônica também, né? Aproveitando também integrar algumas ações que nem a China quer integrar o continente, então a gente podia entrar e fazer parte, aproveitar onde que eles é de interesse deles e onde que é interesse nosso, né? E a partir disso começar a consolidar uma soberania na região. Porque se o Brasil quiser realmente crescer, tem que demonstrar quem que manda aqui nessa casa, né? A América Latina, que é um continente gigantesco, mas que a gente é a maioria aqui, e é solitário, que a gente é o único que não fala espanhol também. E, no mais, eu acho que é isso, né? Pensar os desafios internacionais. E eu acho que a gente podia pensar também alguma coisa assim na questão energética, continuar olhando, né? Como é que está o mercado, inclusive o urânio disparou o preço do urânio futuro. E verificar isso também, pensar Uberlândia, né? Como que a gente está posicionado aqui também para essa questão energética e tal, até vocês comentarem a filosofia da água e também, e da agricultura, dá para juntar e virar uma filosofia elemental agora também. Mas o mais é isso, né? A gente pensar uma indústria também, como é que o Brasil pode se posicionar, né? Aproveitando esses desafios aí, que nem a própria investir na Venezuela, se for rolar mesmo, a gente tem que estar preparado para defender o que é nosso, né? Que estão lá fazendo isso com a Guiana, que é um pouquinho mais fraca, mas se a gente demonstrar fraqueza também, eu acho que é pensar uma indústria até, uma reindustrialização, né? Até pensar uma reindustrialização até militar também, né? Aproveitar o Brasil que precisa expandir, e é uma energia nuclear que aproveita da Marinha, e a Marinha está desenvolvendo agora submarino, então aproveitar esse embalo e ver se toca mais algumas coisas, né? Que eu acho que o mais importante de ter além de ter o controle que a gente já tem, né, de como manusear a energia nuclear, é ter os meios de dissuasão, né?
Você pode não ter a bomba, mas pelo menos tem que ter um negocinho para lançar, né? Pelo menos um Michelin. Mas é isso aí. Você espera eu fazer a análise rapidinho, Gleison, ou você quer falar? Pode falar. Pode falar. Eu vou fazer um comentário geral. Seu microfone está desligado. Obrigado, perdão. Eu discordo um pouquinho sobre muitas derrotas. A principal derrota que o Brasil teve, entre aspas, era a eleição do Milei, mas o Milei já começou não sendo o governo, quer dizer, ainda nem começou e já não é mais o Milei que ganhou a eleição. Até porque o que ele pretende sair é do BRICS, mas a leitura é mais uma questão econômica que não tem condições financeiras de ir participar, porque precisa de um aporte no BRICS para poder fazer parte, digamos assim. E não tem dinheiro para investir em um banco externo, precisando num banco interno. Segundo, a questão dos investimentos. O Brasil é, de longe, a maior potência econômica e militar da América do Sul. Logo, e a Argentina está lá embaixo. A Argentina necessita mais do Brasil do que o Brasil da Argentina, e o Milei percebeu isso e provavelmente não vai romper igual ele pretendia, falava aos quatro cantos na época. E aí a questão da tecnologia brasileira, o Brasil é um dos países que, infelizmente, um pensamento neoliberal de vender e privatizar todas as empresas, principalmente a época do Fernando Henrique Cardoso, e depois com o Temer e o Bolsonaro, antes disso, o Brasil tinha uma capacidade tecnológica de concorrer diretamente com outros países. Principalmente, o Brasil é um dos poucos países que tem em capacidade de construção aeronáutica e submarina, que outros países não têm, a maioria não tem. E retomou agora, tinha uma empresa de microchip brasileira que estava sendo extinta, mas o Lula retomou o processo para colocar ela para funcionar novamente. Então, assim, a ideia é realmente reindustrializar o Brasil, porque o Brasil, de 2014, por um pensamento de aumentar a recomposição da taxa de lucro dos empresários, que estava ficando mais baixa, porque quanto mais trabalho se tem, mais pessoas trabalhando se tem, ou seja, quanto menor a quantidade, a porcentagem de pessoas sem trabalhar, menor também é a taxa de lucro dos empresários, porque você tem que aumentar o salário, porque se você está, por exemplo, em época de pleno emprego, você tem que pagar mais para os funcionários, porque ele consegue escolher para qual que é. E aí, pegando uma linha marxista da questão de o trabalhador também é uma mercadoria, se tem um pouco trabalhado ou à toa, logo você tem tem que pagar mais, a mercadoria aumenta. Então, essa é a questão. E é isso. Acho que... Muito bem, muito bem. Depois a gente volta ao debate. Bom, obrigado. E foi ótimo a análise, excelente. E eu queria, o Silvano é testemunha, desde 2020, 2021, que a gente está fazendo uma discussão sobre o sistema americano, e tinha tem uma leitura, né, de que você está trabalhando com uma teoria geopolítica em que, por exemplo, os Estados Unidos, ele tem um projeto imperial, mas ele tem um projeto imperial com duas facções, né? Acho que a gente deve levar adiante essa discussão. Tem duas facções no império, evidentemente que os objetivos estratégicos são comuns, mas como chegar a eles, são duas facções. Então, uma representada pelo Biden e outra pelo Trump, né? Então, a diferença seria que o governo Biden é um governo mundial, liberal ou neoliberal, ligado ao capital financeiro, e o projeto Trump é de estados nacionais vassalos aos Estados Unidos. Ele defende as nações, mas as nações devem se subordinar ao projeto americano. Então, parece que a diferença é ou um governo mundial ou um governo de estados-nações subordinado ao Estado-nação principal.
que é os Estados Unidos. Então, são dois projetos imperiais diferentes, um governo mundial, o outro um governo dos governos, né? E aí você teria uma formulação geopolítica de que você precisa... Quem domina o coração da maior ilha do mundo, domina o mundo. Olha, nosso planeta tem duas grandes ilhas, né? Se a gente puder. A Eurásia, a África e a América, né? São duas ilhas, concordam? São ilhas, né? Então, quem domina a ilha principal, domina o mundo. Então, é uma teoria antiga, mas aí, para você dominar a ilha principal, você precisa dominar o coração da ilha, que é o coração da Eurásia. Então, há um projeto alternativo ao Império, que também tem dupla face, na minha opinião. Quer dizer, tem um projeto chinês, é um projeto mais plural. Vocês já falaram aí a diferença, né? Então, ele é um desenvolvimento mútuo, né, compartilhado, e, de certa maneira, o projeto russo, ele é mais complexo, porque ele é aliado à China, mas também não muito, porque por que o Biden, por que o Trump é ligado ao Putin, foi ligado? Porque o Putin também tem uma visão imperial, quer dizer, a Rússia também ela será uma cabeça de império. Quer dizer, então, no fundo, uma facção do império e os russos, eles pensam o mundo bipolar ainda. Né? Então, vai ter uma tensão estratégica entre China e Rússia lá na sequência. Então, dentro desse contexto aí, que eu acho que o Brasil, vocês falaram muito bem, o projeto inicial era isso, o Gleison falou certo, quer dizer, recompor as alianças. Então, a aliança com o Brasil era uma aliança com a Europa, evidentemente, quer dizer, então, por isso que o Brasil assumiu o discurso europeu da transição energética. Não é à toa que o Brasil, a discussão toda da transição energética é de matriz europeia, formulada pelos filósofos intelectuais europeus, mais que os americanos. Então, nós assumimos, porque a aliança estratégica era... a Europa ficou esmagada entre o poder do império, dupla face do império, e o poder eurasiático, China e Rússia. O que ela faz? Brasil, África. A África, ela saiu, está com problemas. Então, é no Brasil. Então, o governo Lula é um governo aliado à Europa, por isso que ele está falando de transição energética, como a Europa está falando, né? Então, me parece que os palcos aí, se a gente puder, vou terminar a análise, os palcos aí são, por exemplo, o Silvano, vocês falaram aí muito bem, existe um palco que é o Gleison, que é o campo Leviatã, né? Lá em Gaza, chama Leviatã, eles descobriram um grande campo de gás petróleo que chama-se Leviatã, tem outro, e formularam uma alternativa à Rota da Seda, que era Israel, Arábia Saudita, Índia, Estados Unidos, que era a exploração desse Leviatã para poder vencer a dependência russa. Então, é um foco de conflito, você tem razão, a questão é tirar os palestinos de Gaza, ele tem que tirar os palestinos, esse é o fundo. O da América do Sul tem dois fundos, tem um fundo aí da Esequibo, né, que é o problema do petróleo, né, e a Vaca Muerta, que é lá da Argentina, que é um grande campo, que o Silvano falou muito bem, essa discussão dos corredores aí, quer dizer, se a Argentina desenvolver o campo de Vaca Muerta, ela vai virar um hub, vai virar um nó de rede energético no sul, no sul. Então, também a eleição argentina, o fundo é esse debate aí, o que vai fazer com esse grande... É um negócio assim, é um negócio inacreditável de possibilidade energética, tanto quanto o pré-sal brasileiro. Então, acho que o fundo são conflitos entre esses blocos, quer dizer, eles precisam de recursos, e se vocês forem ver, em todos esses acontecimentos, tem uma luta aí energética. Era isso que eu ia falar. E aí, assim, o Brasil, finalmente, é o seguinte, eu acho que está precisando de uma força política que possa dizer aos americanos, aos outros, que a gente, tudo bem, a gente deixa os fósseis se eles também deixarem. Eu acho que a gente não pode fazer o discurso unilateral. Tudo bem, negociamos, a gente fecha a Petrobras, vocês fecham todas as petroleiras, aí a gente faz o acordo.
Ou então a gente fecha, a gente nunca mais coisa petróleo, vocês fecham, vocês eliminam as armas atômicas do mundo, sabe? Eu acho que a gente vai fazer um discurso também, por que a gente precisa fazer e vocês não? Eu sou meio contra isso, eu acho que tudo bem, a gente é bonzinho, né? Então a gente vai não esquentar o mundo, mas os caras vão. Então, tá errado. Eu acho que você precisava dizer, tudo bem, é condicional. A gente te retira, a gente não explora mais o fósforo, vocês também não. Vamos. Então, vamos ver se eles topam isso, né? Tudo bem? Então, podemos passar para a próxima fase? Alguém comentário? Pode ficar aberto aí. A gente faz mais 5 minutinhos. Vai lá, Silvano. Então, o meu comentário é acrescentar alguma coisa sobre essa questão da Venezuela, né? Na época só para lembrar aqui a história mais recente, quando o Bolsonaro era o presidente, ele fez um aceno por Trump e com até a ideia de invadir a Venezuela e entregar para os Estados Unidos. Só que aí simplesmente só teve um telefonema da Rússia e falou: a Venezuela é nossa, não mexe aí. O assunto sumiu. Saiu da mídia. Então a Rússia, na época, mandou só esse recado: ó, deixa a Venezuela do jeito que está. Então, nem Trump falou nada, nem Bolsonaro, o negócio sumiu da mídia e aí a coisa ficou feita. Então, há um conflito aí que a Venezuela está se propondo, mas ela também está na retaguarda com esse outro grupos de apoio. Ela não está sozinha. Então, ela já sabe disso, que não está sozinha, né? E é interessante que, recentemente, várias pessoas de petróleo ligadas ao petróleo, várias companhias ligadas ao petróleo, esteve na Venezuela. Então, tem várias... Venezuela estava aparecendo um shopping center de empresários dessas áreas, depois que fez a suspensão temporária de 25% de extração de petróleo. Então, a Venezuela voltou ao mercado. Então, há também essa coisa. Para onde nós vamos direcionar isso? Só que agora o Maduro cresceu, né? Não sei o que o Maduro pensou, ele cresceu. Acho que quer ir para cima de alguma coisa. Então, era mais ou menos isso que eu queria acrescentar. E só para a gente ter essa ideia aí, né? E essa conjuntura vai ficando sempre interessante. É uma conjuntura, como o Gustavo apresenta, né? Essa questão das relações internacionais e como esses conflitos, como que a gente vai construindo isso, né? Bruno, mandei uma coisa do Observatório da Imprensa para você. Mais um comentário? E aí a gente passa para a parte 2? Posso comentar que na Venezuela também a presença do Grupo Wagner também, né? É para pensar como que esses palcos estão se desenrolando, né? Eles estão presentes lá? Eles estão lá? Também. Segurança do Maduro, né? Treinar as forças também. O Exército Nacional deles é mais composto por um monte de milícia e o Exército Nacional mesmo, né? Que é treinado até para um equipamento também, maioria tudo russo, né? Interferindo no Gustavo aí, é verdade. Eu esqueci de mencionar isso. O Grupo Wagner está... Você está com dois microfones abertos. É o Gleison. E na África também, né, eles também atuando por lá, e a China também, né, entrando com o dinheiro, né? Então, a Europa está saindo e eles estão entrando, né, dominando essa parte, assim, do globo, né? E pensar como é que vai ser, né, desenvolver essas questões regionais aqui na Nigéria, como é que ela vai proceder também com os rebeldes lá no Níger, e pensar, né, tanto que isso vai desenvolver até para o Brasil, né, pensar a África, que o Lula falou que quer pensar a África em 2024. Então ele vai ter que pensar como é que ele vai desenrolar com o poder chinês e o russo, né, ao mesmo tempo. Pensando aqui, escutando vocês falando, será que a gente está entrando numa nova guerra fria, mas não tão fria assim, e com uma coisa a mais, no caso, por exemplo, guerra fria envolvendo Estados Unidos e Rússia, novamente, só que a China apoiando mais o lado russo, porque não é bobo, e ganhando por fora, digamos assim.
Porque você pega a guerra de procuração na Ucrânia, entre Estados Unidos e Europa contra a Rússia, e perdeu feio. Aí me lembrou de uma palestra que eu vi ontem falando sobre a guerra e pegando, por exemplo, as guerras napoleônicas, que o exército de Napoleão perdeu, acho que entrou com 200 perdeu muita gente quando tentou invadir a Rússia. E provavelmente a gente está vendo a mesma coisa agora na Ucrânia, e por isso que eles desistiram, ó, que não dá pra gente ganhar, a estratégia militar russa ser muito boa. E aí você pega agora também, eu não sabia dessa questão do grupo Wagner tá na Venezuela, a gente pode estar ali, e acho que isso é um dos motivos que levaram o Maduro a tomar essa decisão, onde pegar Esequibo agora, justamente porque tem um apoio militar forte, principalmente da Rússia. E aí ali provavelmente uma segunda guerra por procuração entre Rússia e Estados Unidos naquela região. E aí vai de acordo com o que eu falei. Se o Brasil conseguir evitar que essa guerra aconteça, ele vai estar demonstrando seu poder de dialogar e evitar uma guerra na qual é interessante tanto para a Rússia quanto para os Estados Unidos. Então o ganho político seria muito grande. Muito bem. Se vocês lembrarem de alguma coisa, ao final a gente faz uma rodada final. Vamos passar para a outra pauta. É o seguinte, a pauta é a gente planejar 2024. Eu vou rapidamente falar o contexto aqui. A gente, né, o Silvano está aí há mais tempo, a gente começou em 2021, fizemos um seminário internacional que deu os parâmetros desse grupo, né? A gente discutiu List, Alvieira Pinto, vários autores, né, americanos, né? Cujo núcleo era o conceito de soberania, de forças produtivas. Vocês já ouviram essa discussão, salvo o Lúcio, que não fez aí essas discussões, né? A gente já fez também. Então, aí depois a gente, saiu da discussão que a gente fez em 2021, com o conceito de Sistema Nacional de Economia Política, né? Criar um sistema de forças produtivas, e em 2022 a gente ampliou esse tema para a discussão sobre o Atlântico, né? Fizemos um debate aí, a gente antecipou o que está acontecendo agora, que é a projeção do Brasil no Atlântico Sul, África, e aí a gente teve um professor da USP que formulou o conceito de sistema meridional, que ele colocou a discussão África, América, né, América Latina, o Brasil, o Atlântico Sul, a África e o Oceano Índico. A ideia de que a gente que tudo que acontece na Coreia do Norte, a gente devia estar preocupado, porque é a mesma região geopolítica. Então, ele fazia mais uma defesa do sistema meridional do que dos BRICS, por exemplo, né? Então a gente ampliou essa discussão aí de um sistema sul-atlântico de economia, que seria, na verdade, a ideia do Brasil projetar a sua força, né, nesse campo, uma nova rota, né, uma rota Brasil, África Austral, África Portuguesa, Índia, quer dizer, uma rota econômica, política, energética aí. O Silvano falou muito bem do mar, né? Então, aí nesse ano a gente fez a gente ficou mais fragmentado, tem várias coisas, né? A gente fez, então, praticamente, nós transformamos o problema da soberania no tema da energia, né? A gente deu um salto. Então, como é que a gente vai pensar o sistema meridional de economia política, como é que a gente vai pensar o Brasil, e aí a centralidade do tema da energia e soberania nacional. E fizemos, então, o debate, que foram excelentes, sobre soberania nacional e energia nuclear. Então, esse é o contexto. Agora a gente vai abrir, vamos fazer uma tempestade de ideias, vamos conversar, eu tenho uma ideia, algumas ideias, já postou, vamos fazer uma rodada inicial, e depois a gente sistematiza, e se a gente não puder definir, a gente amadurece e vai no Zap, vota e tal. Então, vamos fazer uma rodada inicial. Então, esse é o contexto. Fique à vontade aí, depois a gente faz a parte de sistematização. Vai lá, Bruno. Então, eu gostaria de manter, assim, o mesmo tema que eu falei anteriormente, sobre a questão da gente discutir, poder ter como
objetivo a gente escrever alguma coisa sobre, né, essa questão da filosofia da comunicação, no aspecto de que hoje a gente sabe que a comunicação ela molda as pessoas a fazerem qualquer coisa. Qualquer coisa. As redes sociais hoje, elas conseguem induzir de uma maneira que as pessoas elas começam a comprar algo no outro dia ou começam a pensar que um candidato é melhor que o outro porque viram uma peça publicitária bem feita. Isso tem que ser discutido de alguma maneira. A gente tem que falar sobre isso enquanto estudantes de filosofia, no meu caso, enquanto filósofos, no caso de vocês. A gente precisa falar sobre isso, porque isso é algo que a gente tem agora. É algo que é do nosso tempo. É algo que antes não foi discutido. Não existia redes sociais, as influências eram diferentes. As pessoas eram influenciadas por gerações de família, por tradição, por conservadorismos que iam trazendo a gente a manter aquelas tradições, e a gente também ainda é influenciado por elas. Então, a gente é essa mistura de influenciado hoje pelas coisas que a gente traz, que nós já temos como tradicionalismo, como se fosse um certo determinismo, né, que já vem conosco. E hoje existe essa influência que antes não existia, que é da rede social. As big techs, elas têm hoje maneiras de induzir, né? A gente tem vários documentários que trazem teses científicas mostrando o quanto as big techs conseguem induzir a qualquer coisa, entende? Então, como que a gente tem... E também, falando nessa questão, a gente traz a discussão sobre a regulamentação. Não no aspecto de regulamentar de uma maneira que censure, mas no sentido da gente ter uma regulamentação que defina alguns limites que já está fácil de definir. Tem coisas que a gente olha na internet e a gente fala, gente, isso aqui não poderia, tá demais. Então, a gente precisa também discutir essa questão. Aí, esse é o que eu trago, o que eu acho que no Brasil vai influenciar bastante qualquer tipo de tema que a gente for discutir, vai passar por esse ambiente, que é o ambiente digital. Leison. Concordo plenamente. Até porque, por exemplo, e aí é uma coisa que a direita fez muito bem foi tomar posse o entendimento da importância das redes sociais muito antes da esquerda, que a esquerda precisa, no meu entendimento, reavaliar a forma que faz política. E aí, nas redes sociais, você consegue, pelos algoritmos, que aí é uma parte que eu tive que estudar um pouquinho mais, que eu ia utilizar no meu TCC, pelos algoritmos você consegue criar um perfil muito mais específico das pessoas, e aí com isso você consegue ser extremista só para aquele público, e extremista do lado inverso com outro público também. E aí você pega os discursos, o Bolsonaro fez muito isso, de ser bem extremista num ponto, e aí por isso que na TV aberta a gente viu, mas o Bolsonaro tá jogando videogame, que a ideia era justamente alcançar o público dos videogames para falar, olha, eu sou uma pessoa boa que gosta dos jogos e de adolescentes. Então é algo necessário, tem algumas pessoas se debruçando a estudar sobre isso, inclusive acho que a PUC São Paulo, no começo do ano, fez um seminário sobre o assunto. Eu não creio que foi gravado e deve estar disponibilizado também. E aí depois a gente pode retomar e começar a conversar sobre o assunto. Então acho muito importante. Agora seria uma ideia de coisa para trabalhar. A ideia nossa do grupo é soberania nacional. E aí eu não só porque eu gosto da pessoa, mas a gente podia avaliar uma possibilidade de criar um fórum, uma semana sobre o desenvolvimento e industrialização do país. Inclusive, uma pessoa boa que a gente poderia chamar seria o André Roncalha, que é um economista muito bom, e que tem esse perfil mais desenvolvimentista, para colocar para a gente trazer. E acho que provavelmente ele viria, que ele tem uma abertura muito grande para passar nos podcasts. E aí fazer um desenvolvimento, um pensamento de desenvolvimento econômico quanto energético também, e pensar novamente a possibilidade de uma usina nuclear, por exemplo, aqui no Centro-Oeste, por exemplo, porque é a parte que não tem perigo. Se acontecer vamos supor, acontece um tsunami gigante, não tem a problemática porque está dentro do território brasileiro, que não tem perigo de terremoto.
Tá bom. Silvano, eu estou anotando aqui, depois a gente vai afunilar. Ok. Ô, Bruno, eu acho que é interessante essa proposta que você traz, só para realçar essa ideia. Por exemplo, a mídia, quando começou a guerra do Iraque, né, e o Hamas, a mídia todinha pró-Israel, há um financiamento maciço sobre isso. Toda a imprensa americana pró-Israel. Aí, quando as redes sociais se movimentaram e foi mostrando o genocídio que o Israel estava provocando, aí mudou o discurso das mídias impressas e televisivas. Olha que interessante isso. Então, houve essa mudança de direção, e aí houve as manifestações nos países pró-Palestina, e isso a mídia ficou perdida, ela não soube, ela não conseguiu manter. Há cartéis, quando se promove guerras, há cartéis da imprensa que veicula sempre favorável a um determinado grupo, como, por exemplo, foi o caso da guerra Ucrânia e Rússia. Então, foi a mesma coisa. Então, só para trazer essa informação para você. Agora, o Gustavo, não sei se foi o Gustavo ou foi o Lúcio, falou sobre Uberlândia, acho que foi o Gustavo, né? O Bruno. Então, veja, é interessante também a gente pensar essa coisa logo. Foi o Gustavo que falou. Isso. É que eu apontei para ele na minha câmera, você acredita? Ele falou no grupo, está anotado que tinha falado no grupo. Então, Uberlândia está se colocando no cenário nacional muito forte, com a ideia de que trouxe para Uberlândia uma primeira empresa que vai processar o pó de rocha e vender esse pó de rocha. Isso significativamente, só para você ter ideia, em orçamento de Uberlândia, vai ser um impacto gigantesco no orçamento de Uberlândia. Uberlândia vai sair de um orçamento mediano, de uma cidade mediana para um orçamento gigantesco. Está se construindo alguma área tecnológicas também, então acho que é interessante, também está se desenvolvendo. Fora essa questão do agro, que aí o Jairo já tinha ido, já ver maquinários e tal. Então veja que Uberlândia está se despontando no cenário nacional muito forte. É uma cidade muito forte, mas, ao mesmo tempo, é interessante a gente ver que hoje, na Universidade Federal de Uberlândia, teve um evento com o príncipe brasileiro, o príncipe de Portugal, esteve no 3Q. 3Q. Teve a palestra. Quem que trouxe? Quem trouxe foi o pessoal do, como chama esse, não é maçonaria não, aquele outro grupo, Lions. Tem alguém dentro da universidade, vinculado ao Lions. Hoje de manhã, às 10 horas, estava o príncipe de Orleans, Bragança Orleans. E eu fui lá ver se meu nome estava na lista, não estava, e eu não entrei. Eu não estou na lista da sucessão. Né? Você foi pedir a benção, príncipe. Foi lá. Mas veja que o Uberlândia está se comovendo aí para uma questão política como um centro também de um tradicionalismo. Então, é interessante. O Odelmo reedita a escola militar, né? É interessante isso. Reedita a escola militar, mesmo o governo federal encerrando o processo, o Odelmo reedita a escola militar aqui. Então, veja que ele está compondo, claro que ele está no final do mandato, no final de um monte de coisa, mas veja que isso é significativo. Então, Uberlândia tem aí um papel que está se descolando do centro político de Brasília, de Belo Horizonte, está se construindo aqui um centro totalmente diferente, não sei para onde está andando, mas vale a pena mesmo ficar atento a esse movimento de Uberlândia aí, né? Agora, na questão do desenvolvimento e do grupo, né, aí eu reforço também a ideia do desenvolvimento nacional, essa coisa toda, eu acho que nós poderíamos, no grupo, e aqui agora eu já comentei com o Jairo, tem hora que eu sou muito
ousado demais, assim, mas eu acho que a gente precisa colocar o grupo num cenário mais abrangente, um cenário mais atuante. E aí eu acho que a gente poderia ver palestras com alguém dos BRICS para 2024. Eu acho que nós temos que colocar o grupo nesse cenário, entendeu? Acompanhando esse debate. Eu acho que podemos pensar essa questão do desenvolvimento, como o Gleison aponta, mas eu acho que a gente também pode inserir algo nesse sentido, com várias perspectivas. Precisa formatar melhor o evento, assim, ou os eventos, talvez até duplique o evento, Jairo, que nem foi duplicado esse ano, e que a gente traga pelo menos um representante do BRICS ou alguém para trazer essa questão da energia, né? Eu acho que essa questão da energia é um tema crucial e nós estamos bem na fita, eu acho. Porque nós não estamos diminuindo a poluição. O Brasil está ampliando o processo de produção de energia. O Brasil não está diminuindo a poluição. É interessante. O petróleo continua sendo uma das fontes positivas. Ô, Bruno, antes de você falar aí, a gente vai, depois eu vou organizar aqui, e aí a gente vai, se não der para a gente definir, a gente vai amadurecendo, né? E aí a gente vai fechando. Eu só queria falar com vocês uma coisa aqui, é o seguinte, é porque toda vez que começa o ano, é bom explicar isso aqui, eu abro uma plataforma no CX, que é uma plataforma que dá institucionalização às nossas atividades. Então, ele é uma plataforma, eu incluo tudo. Então, algumas coisas do grupo aqui, quer dizer, o grupo está fazendo, mas eu incluo outras coisas, também para poder ter o certificado, para ter, entende? Então o que nós decidimos aqui, eu queria avisar vocês, eu vou incluir também nessa plataforma, porque senão dá duplicidade, os eventos do Filosofia da Energia, que a gente definiu, eu gostaria só de avisar vocês, a gente definiu que vai ter uma palestra sobre biocombustíveis e soberania nacional, que vai ser em março, né? E em abril a gente vai discutir energia solar, e em fevereiro nós vamos ter um debate sobre biocombustíveis. Então, eu vou incluir isso aí na plataforma. E aí, o que a gente decidir aqui, eu vou incluir também. Então, a gente... É uma plataforma geral, para vocês também, eu coloco vocês todos como coordenadores e como... para ter certificado em várias horas, está organizando, né? Entende? Eu só queria falar isso, porque aí algumas coisas aqui pode ser que não entre na plataforma, mas nós vamos fazer, isso eu quero dizer. Tudo bem? Bruno, depois o Gleison. Aí a gente passa para o Gustavo e Lúcio, eu vou fazer minha proposta. Eu queria falar um pouco sobre a questão que o Gustavo falou, e que também o Silvano colocou, que é pensar Uberlândia, né? Eu acho que o Grupo de Soberania Nacional tem que realmente pensar Uberlândia. E a gente tem que falar desse aspecto econômico. Tanto o que o Silvano colocou e que o Gustavo colocou, eu estou hoje no ramo imobiliário, atuo no ramo imobiliário daqui, em uma das imobiliárias que está há 35 anos no mercado imobiliário, e eu tenho visto um movimento no mercado imobiliário que é algo que é difícil de descrever. Para vocês terem ideia, nós tivemos um lançamento, aí eu vou falar de números reais, para poder vocês entenderem a magnitude do que está acontecendo em Uberlândia. Porque eu acho que a gente tem que entender que, junto com esse movimento, que é um movimento mais tendente à direita, mais conservador, vem muito dinheiro. É engraçado que vem junto o negócio, vem muito dinheiro. E esse dinheiro está sendo gasto no mercado imobiliário desde já, porque é a melhor forma, né, querendo ou não, de colocar dinheiro, de política, de coisas nesse sentido, porque é onde a gente consegue fazer esse dinheiro ficar limpo, facinho, né? Ele entra com um pouquinho ali, de repente ele virou um tantão que passa a escritura um pouquinho e sumiu o dinheiro. É muito fácil. A gente teve uma situação aqui do lançamento de um empreendimento, que eu não vou citar o nome, claro, para poder ficar, né, melhor da gente falar sobre isso com mais liberdade, que esse empreendimento, ele lançou em um dia, em 3 horas, eles venderam 100 milhões em um edifício, onde o apartamento mais barato girava em torno de 1 milhão e o mais caro em torno de 3 milhões e pouco. Foram 79 unidades vendidas. E é interessante que Uberlândia tem um público que
têm um poder aquisitivo maior, só que são tantos lançamentos que acontecem que é difícil compreender como que isso continua dessa maneira. Porque pela questão de tamanho mesmo, de população, quando a gente pega índices, é difícil a gente entender como que consegue vir tanto dinheiro. Então, Uberlândia, pelo fato do agronegócio também, aqui Uberlândia é muito atuante no agronegócio, é onde gira um dinheiro e eles colocam muito no mercado imobiliário, e esse mercado serve muitas vezes para poder lavar esse dinheiro, porque ele sempre vem de algum lugar, pode ser ou não, que tenha tido algum tipo de incentivo político, de compra alguma coisa, porque as pessoas acabam, no ramo imobiliário, acabam, com qualquer palavra que eu vou utilizar para ficar mais fácil traduzir para vocês, elas normalizam isso. Normalizam. Tem que pagar isso daqui para tal coisa e vai fazendo. Só que esse dinheiro não pode ser declarado, porque ele não é limpo, digamos assim, quando a gente pega a maneira certa de declaração de dinheiro, de como que uma pessoa pode pagar para outro em cargo público, pode dar um imóvel como parte de benefício, porque aprovou uma determinada situação ambiental ou outras maneiras, né? Então, é muito complexo. E eu acho que o ramo imobiliário hoje de Uberlândia, ele tem que ser discutido também a partir do como que está sendo o desenvolvimento da cidade no aspecto de qualidade de vida para as pessoas que moram aqui, porque não pode ser só no aspecto de onde os investidores estão colocando dinheiro ali. E a população, de modo geral, que vem sempre crescendo, porque muita gente vem para Uberlândia de cidades do interior, cidades menores, e aí vai crescendo. E como que está o pensamento desse desenvolvimento, né, para que essas pessoas possam viver bem? Eu acho que a prefeitura atua até que bem nisso, de verdade, mas a gente tem que pensar, porque isso não é uma coisa perpétua, né? E tem muitas falhas. Claro, a gente pode pegar os lugares onde não tem algo muito bem desenvolvido e ajudar a pensar isso através, né, da filosofia, que eu acho que tem que servir para ajudar a parte política nessa parte prática, assim, de implementação, né, coisas nesse sentido. Vamos lá, Gleison, depois o Gustavo Lúcio. Aí a gente faz um. Tá, eu vou tentar ser breve, um pouquinho. Aí você Tenta ser breve. A situação de Uberlândia, ela historicamente ela é mais para a direita, principalmente que você tem em a cidade como uma cidade do agro. Inclusive eu estudo na Uniub, na qual formo daqui a pouco. É conhecida como a Universidade do Agro. A sede principal é em Uberaba, mas ela tá, cada dia que passa mais, ela está crescendo aqui em Uberlândia. E aí, historicamente, a Uberlândia foi crescendo, inclusive depois da construção de Brasília, com um perfil e propagandas mais elitistas, e por isso que a gente tem essa problemática de um avanço da esquerda, por exemplo, aqui na cidade. Então era nesse ponto mesmo. E a questão imobiliária também é uma problemática muito grande, porque você tem a cidade cresce, deveria crescer de uma certa forma, mas é utilizada principalmente por criação de bairros bem distantes para os terrenos antes disso serem valorizados ainda mais. Você tem, por exemplo, a criação do Jardim Patrícia, que foi depois do Luizotti. O Luizotti foi criado primeiro, depois do Jardim Patrícia. O Canaã, por exemplo, que agora foi criado o Jardim das Palmeiras 2, e dentre outros bairros que é da mesma forma, que é justamente para uma pequena parte da cidade, com um poder político e econômico muito alto, que se você for verificar os dados, você vai encontrar bastante problema jurídico, inclusive. Bruno, se Gustavo e Lúcio querem falar, Bruno, por favor. Eu só queria acrescentar uma coisa rápida, só para a questão da informação que o Gleison colocou aí. Ô, Gleison, essa questão do bairro distante, toda cidade ela tem um plano diretor que ela define qual que é o perímetro que ele pode ter de expansão. Por exemplo, 2 a 3 quilômetros do último bairro, tá? E quem vai criar o bairro é o privado, não é o público. O público vai só aprovar. Então, por isso que eu acho que a gente tem que ter essa discussão de como o público vai ter esse tipo de rédea sobre essa aprovação, entende? Tem que mudar essa lei. Se é 3 quilômetros, fica muito distante, não pode aprovar 3 quilômetros, tem que diminuir. Então, acho que a gente tem que discutir nesse sentido, porque criou um antes do outro, porque a pessoa estava lá com o terreno, um dos herdeiros não queria lotear. Aí ficou 4, 5, 10 anos, os do meio. Aí loteou de lá, porque os herdeiros já fizeram um acordo, já está tudo certo, está com a regularização limpa, então loteia o longe primeiro. Então, a gente tem que, talvez, pensar sobre esse encolhimento dessa margem,
para poder fazer com que a população tenha mais acesso. Porque uma pessoa que está a 3 quilômetros do último bairro, ela vai ter muito mais dificuldade de chegar no centro, por exemplo, de locomoção. Tá, esse bairro dela novo, quando que ele vai ter um posto de saúde, uma coisa implementada da prefeitura? A prefeitura vai chegar a implementar de imediato para poder fazer com que as pessoas não passem por problemas nesse sentido, de estruturais, sabe? Então, eu acho que tem que discutir também essa questão dessa margem, né? Que é o plano diretor é uma lei aprovada pelos vereadores do município. Então, por isso que eu acho que dá para atuar nisso. Os vereadores do município, vamos chamar eles para conversar, vamos falar sobre isso, entende? Nesse sentido, nesse aspecto. Bom, enquanto o Gustavo e o Lúcio vão pensando aí, é o seguinte, pelo que eu estava pensando e pelo que vocês estão sugerindo, eu acho que, a minha opinião é o seguinte, que são dois grandes ou três grandes blocos, né? Então, isso que você chamou de filosofia da comunicação, né? É um tema, né? O outro tema é a continuação do nosso debate aí, energia, soberania, e aí eu gostaria de sugerir um nome aqui, porque o nome sintetiza, para ver se vocês acham, e aí depois a gente formata, não precisa formatar aqui, viu Silvano, e o Gustavo, o Gleice, eu chamaria assim, ó, o BRICS, a energia e a industrialização, possibilidades, sabe? E aí a gente continua com o debate, coloca aí o tema que vocês colocaram, né? A industrialização, a energia, o BRICS, depois a gente formata o que a gente vai fazer nesse tópico. Mas chamaria assim, por exemplo, né? Então, o BRICS, a energia, a industrialização, 2 pontos, possibilidades. Por exemplo, nós sempre vamos convidar o nosso parceiro, o Tim Rush, né? Eu acho que ele é o nosso parceiro, dá uma representatividade internacional, ele divulga nos fóruns, né? Então, eu acho que a gente podia, por exemplo, dentro desse tema, depois vocês vejam aí o que vocês acham, outros temas, colocar o tema da fusão nuclear e soberania nacional, por exemplo. Aí você pode sugerir aí, né? A gente faz aí uma rodada de temas que caiam nesse tópico, e depois a gente vê quem a gente convida e formatamos, entende? Aí o segundo tópico, filosofia da comunicação, a mesma coisa. A gente tenta ver como é que nós vamos preencher esse debate aí, né, Bruno? Como é que e aí, e o terceiro tópico, a gente debate Uberlândia, sabe? E aí eu sugeriria, por exemplo, que esse tópico aí, o BRICS Energia, a gente fizesse no primeiro semestre, para aproveitar o evento da filosofia da energia, e o segundo semestre, a gente formata a filosofia da comunicação, é proposta, né? Formata, porque não tem acúmulo ainda, nós não temos acúmulo no grupo, né? Essas outras coisas, nós temos um acúmulo inicial. A gente formata, Bruno, uma série de eventos aí, de ver quem que é, para a gente poder, então, a gente faz filosofia da comunicação e soberania nacional, como que a comunicação ou a informação interfere na visão de país, né, na imagem de país. Pode falar. Só a pontuação, rapidinho, que o senhor falou, sobre essa questão da filosofia da comunicação, no sentido de chamar alguém. É muito fácil a gente, para mostrar como que a filosofia da comunicação, por exemplo, ganha força, quando a gente dá o exemplo do coaching, né? Ele pega e induz assim diretamente, e o intuito dele é aquele, e a pessoa vai lá para aquilo mesmo. Eu acho que a gente pega fazer uma analogia com o coach no aspecto do que a rede social faz, é esse direcionamento, assim, como se a pessoa pedisse para ser direcionada e a rede social. A gente precisa acumular, por exemplo, quais são os tópicos, quais são não, sim, eu entendi. Por exemplo, eu acho que a gente tem, como que a inteligência artificial, ela está fazendo esse papel aí, sabe? Então, eu chamo a atenção que são 2 blocos de questões, estão ligados, evidentemente, mas a gente continua o tema da energia, industrialização, desenvolvimento, soberania nacional, e esse é outro tópico aí. Pode falar, Gustavo. Opa!
Então, eu acho que essa divisão de 3 temas principais aí ficou muito bom também, né? Pra gente já pensar, trabalhar também, né? Né? Eu acho que Berlândia ia ser meio que uma síntese, né? No final, tipo, pensar o que a cidade pode oferecer para esses tópicos, né? Por exemplo, né, a questão da energia, até a questão da distribuição, até pensar que está no coração do Brasil, né? No Triângulo Mineiro, e tá afastado de BH também, ao mesmo tempo, né? Até pensar Goiânia um pouquinho mais para riba, né? Igual eu ouvia falar para lá. Então, acho que era mais pensar nisso e eu queria propor também até fazer um observatório internacional também, né? A gente tá focado por fora, tipo, tudo que tá acontecendo, né? Se tiver, por exemplo, alguém que tá falando alguma palestra assim, e tá de olho, né? Quem que é essa pessoa? Você faz parte do BRICS, por exemplo, né? Basicamente, a gente tá de olho nas notícias, né? O que tá rolando no mundo e trazer isso pra síntese do grupo, né? E no mais, acredito que mais é isso, né? A gente pensar mais, continuar trabalhando nesse tema, né? Pode falar, Lúcio, pode falar. Pode? Fala aí que a gente Então, vai sistematizando. vocês estão falando aí, a proposta, no caso, primeiro semestre, falar sobre BRICS, energia, né? Industrialização e 2 pontinhos, possibilidades, né? E no pano de fundo, a discussão de fusão nuclear, né? Que é um ponto importante. Eu acho também, o professor e demais membros aí, colegas, né? Parece que, assim, porque a discussão do fusão nuclear, ou o uso dessa fonte, né, nuclear, me parece que ela não sei, assim, como romper, eu acho, então, assim, por mim, eu acho que colocaria em todos os estados usinas nucleares no sentido de fusão. Só que como consegue romper, aí vem a questão das mídias, né? Como romper algumas barreiras, né? Que elas são concretas, né? A gente percebe assim que a gente não consegue romper e, e a gente é igual ontem, né, professor Jair? Você tinha mandado o Haddad, e aí depois o Haddad parece que deu uma recuada, o Lula já deu uma reforçada que não vão abrir mão. Então, assim, parece que é um jogo, né? Assim, uma coisa que o cara joga, e aí vamos ver o que vai dar, né? E assim, como fazer para que o tema fusão nuclear ou fonte nuclear de energia, né, seja pauta real, né, concreta, e não só porque assim uma parte liga a usina nuclear com uma relação bombas, né, bombas, o que aconteceu no Japão, o que aconteceu lá na Rússia, e a discussão parece que ela morre, né? Ela morre, só que ela morre só nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Mas fica muito nisso aí. E agora com essa discussão de sempre energias renováveis, né? E a discussão parece que parece que deixa assim parece que a melhor uso de energia, o plano A parece que é deixado para o escanteio, né? Que poderia ser a da usina nuclear, né? E assim, parece que o tema não consegue, né, entrar dentro da mente popular, né? Como uma pauta que reduziria valores, né, de produção no sentido de energia e outras coisas para muita gente, e beneficiaria toda a população, né? E essa parte de industrialização, ela também estaria junto, e assim, a discussão parece que ela não vira uma coisa interdisciplinar, né? Parece que é uma discussão muito focada. Mas e o Japão, o que aconteceu? Sabe, parece que não é discutido os proveitos, né? Se você tem a usina, né? Sempre falar, não, e o Japão, e a Rússia, né? A antiga União Soviética, né? Então, assim, parece que a gente teria que discutir ampliar e identificar os focos de bloqueio, os que bloqueiam, né? Agentes que bloqueiam, ou instituições, ou nações, né? E eu acho que tem vinculado essa questão da mídia também, que a mídia participa dessas situações, né? Então, assim, no primeiro semestre, né, que é uma discussão propriamente de soberania, vamos dizer assim, que está focado em produção, produtividade, BRICS, a importância do BRICS no Brasil e no mundo, né? E no segundo momento, né, no segundo semestre, né, a discussão da influência
política prática das mídias, né? Porque não adianta a gente estar aqui discutindo uma questão igual fusão nuclear ou conteúdos, né, proveitosos para a sociedade, no caso brasileira, mas em geral, né? E tem um lado que trabalha em função de destabilizar, né? Tirar o foco, né? E assim, você conseguir essa mídia coloca qualquer pessoa que inclusive trabalha em função de outros agentes que não querem que o seu país crie um salto, né, de qualidade de vida, né? Me parece que aí vem a questão da inteligência artificial, que ela está presente também, né? A discussão da inteligência artificial, os benefícios e os prejuízos, se caso ela for quem vai, né, criar os seus protocolos, né, da inteligência artificial. Alguns estados, nações ou próprias empresas, né, internacionais aí que trabalham nessa área já estão criando protocolos, né? Protocolos para tipo segurar, vamos dizer assim, criar situações para não ir além, né? Vamos dizer assim, entre aspas. Mas assim, é um protocolo que beneficia a própria empresa ou o próprio Estado-nação, vamos dizer assim, né? Mas parece que é um núcleo que é fechado em si mesmo e são interesses que, é claro, a gente poderia resumir no interesse e o interesse propriamente capital, né? Mas a gente percebe que quando trabalha com soberania, o conceito de soberania, não é só dinheiro, né? É poder, né? É geopolítica, né? Que você altera um movimento histórico e social a qualquer momento. Basta você jogar aqui que o Banco Bradesco vai quebrar amanhã, cara, que um monte de gente começa a tirar dinheiro ali do nada, e assim, é claro que o banco não vai ter o dinheiro, né? Se todo mundo ao mesmo tempo quiser tirar dinheiro do banco, o banco quebra, né? Pegando um exemplo, né? O tanto poder da mídia ou a inteligência artificial pode ser nociva para a democracia e soberania. Então, assim, o segundo semestre, tentar focar nessas, assim, eu estou falando só os pontos, né? Porque como a gente criar anticorpos, né? Acho que da parte do segundo semestre é criar anticorpos. E no primeiro semestre, pontuar a importância e como quebrar esses agentes, né, institucionais, esses agentes, né, que a gente não consegue identificar, né? Às vezes a gente fala ONGs, né, ONGs ambientais, religiosos, mas parece que, assim, na verdade é igual, voltando à ideia de Gaza, né? Enquanto alguns, entre as religiosos, estão ali falando cristãos, judeus e palestinos, muçulmanos, aquelas coisas, toda aquela luta, o grosso modo é o gás e o petróleo. A gente sabe disso, né? E o poder, né? E é a parte da rota, né? Das rotas, né? Que estão se formando, e parece uma coisa muito oculta. Mas se a gente pontua por que o movimento da história, o movimento das nações, Estado-nações, e agora essas empresas, né, midiáticas, assim, elas são empresas internacionais, elas influenciam, né, as mentes humanas, né, vamos dizer assim, as mentes populacionais, né, até o ponto de proteger, em um certo momento, um país que a gente percebe aí que possivelmente jogou na lata de lixo qualquer protocolo de direitos humanos ali, se for definir como genocídio, situações assim que quase equiparou, se é que não equiparou aí ao que eles mesmos algozem deles, né, que é lá na época do Hitler, né, vamos dizer assim, né, porque o nível foi, se não foi igual, tá ali, cara, batendo ali na porta, né. Antes de passar para o Gleice e para o Bruno, aí rapidamente, porque aí é o seguinte, eu entendi, vocês têm razão, o debate da filosofia da comunicação, ele é, como se diz, ele é para ontem. O detalhe é que nós não temos um acúmulo ainda, então, por isso que eu estou sugerindo, precisamos acumular, precisamos estudar, né? Precisamos circular mais conteúdo, ver quem é que vai fazer, então, é só por isso, mas você tem razão, a gente tem que fazer antes, mas, enfim, não tem acúmulo, né? Então, assim, pedirei ao Gleice e o Bruno para a gente fechar, porque aí a gente faz a rodada final para fechar, pode ser? Vamos lá.
Gleison, depois o Bruno. Gleison. A questão de calendário, acho que se for para tratar, porque ano que vem é ano eleitoral ao municipal, acho que a pauta municipal de Uberlândia, se a gente for tratar a importância de Uberlândia nesse cenário, seria importante ser antes da eleição. Por exemplo, no começo, lá para setembro, por aí. Agora teve outra coisa que eu esqueci, mas depois eu retomo. Depois eu retomo. Agora fugiu da cabeça. Vamos lá, Bruno. Eu ia só concordar com o Lúcio e depois ele complementou o que eu ia falar e é isso mesmo. Tá? Eu acho que é um assunto, eu também fico às vezes até rendendo muito ele, porque é um assunto que é muito forte, né? Mas é só isso. Vai lá, Gleison, conclusão aí para a gente poder... Lembrei. A questão da inteligência artificial é uma das problemáticas que a gente está tendo, que vai ser, que vai impactar diretamente no mundo, e a disputa é essa. Então, a propositura minha seria duas. Primeiro, a questão voltando à questão da energia, uma possibilidade de estudo sobre uma reestatização da Eletrobras, que a forma que ela foi privatizada é bem problemática. E como a gente fala de energia, não adianta nada a gente ter uma possibilidade de criação de energia muito boa sem ter essa distribuição boa. Vídeo exemplo do apagão em São Paulo e em outras partes do Brasil, que aconteceu há um tempo atrás por falta de pessoal. Então, energia ser algo estatal ad eterno, digamos assim. E essa seria uma questão. E a outra sumiu da cabeça de novo. Depois eu trago. Então, deixa eu ir para organizar. Deixa seu micro. Então, deixa eu sugerir aqui, ó. Tem a plataforma CX. Então, eu sugiro que essa discussão de Uberlândia, que a gente possa fazer presencial, entende? Não entra na plataforma, a gente já organiza aí na agenda de vocês, 15 dias, semanal, 20 em 20, mês, a gente organiza isso na sequência e faz uma pauta Uberlândia. Entende? Todo mundo sugere, aí a gente reúne lá, né? Chama o vereador, entende? A gente faz um cronograma. Mas aí não precisa entrar lá no projeto de extensão, é a atividade do grupo, a gente discute aí. Eu, por exemplo, acho que o tema, eu gostei demais de vocês falarem isso, eu estava até pensando, que a gente podia pensar um conceito para Uberlândia, que é a ideia de um complexo industrial da energia. Quer dizer, Uberlândia e o complexo industrial da energia. Daí vem, por exemplo, o tema que seria caro ao Bruno, energia e território. Você entende? Então, essas discussões. Então, a gente sistematiza uma pauta mínima para pensar Uberlândia. Não entra no CIEX. Aí a gente vai fazendo aí, né? Chama o pessoal da geografia, o vereador, vamos fazendo o debate, entende? Na nossa possibilidade de tempo, certo? Aí a gente, dentro da plataforma e dentro a gente faz os dois temas, né? Continua com o tema da energia, BRICS, industrialização, a gente formata, e esse tema aí que é urgente, que vamos chamar assim, né? Eu gostei do nome, filosofia da comunicação. Fica bom, né? Soberania nacional e filosofia da comunicação, subtítulo, né? E aí, essa ideia é interessante, quais são como é que... Aí nós precisamos dar corpo à ideia, tá? Dar corpo à ideia, os tópicos. O que vocês acham? Aí a gente pode fazer a rodada final e partir para a decisão. Vamos circular aí as ideias e aí a gente... Eu concordo aí, Jair. Eu acho que é esse caminho mesmo. E aí a gente pode colocar na subcoordenação dos temas o Silvano, né? E o Gustavo e o Bruno. Eu coloco lá. Então, por exemplo, aí a gente na sequência, nesse mês ou início do ano, eu vou abrir para você, a gente coloca lá no grupo e vamos definir os tópicos desses dois temas. Então, eu vou chamar assim,
né? Filosofia da comunicação e soberania nacional, Bruno. Depois se você tiver um nome melhor, a gente põe o nome melhor depois, né? Tá perfeito, Jário, perfeito. O nome eu anotei aqui. Espera aí que eu passo para você, Silvana. Os BRICS, a energia, a industrialização, possibilidades. Se tiver outro nome melhor, a gente coloca lá. E aí a gente vai, por exemplo, convida o Tim, vocês falaram aí, chamar o Jabu, chamar o Roncalha, já tem 3 nomes, chamar alguém dos BRICS, então, né, alguém do governo, quer dizer, nós já tem um acúmulo, né? Alguns nomes. E aí depois a gente vai preenchendo e vai vendo quem... O Jabu é mais difícil, está na China, mas o Roncalha está mais próximo, né? Então, a gente pode ir colocando subtópicos e ver quem que a gente vai convidar. Pois não, Silvano? Não, só para reforçar essa questão da inteligência artificial, né? O pessoal está apontando aí várias discussões, apontando assim, qual é o impacto da inteligência artificial na subjetividade. Isso é uma coisa muito séria, né? Então, assim, há um grupo de psicanálise fortíssimo discutindo esse tema, falando assim, parece que a inteligência artificial vai mudar o paradigma psicanalítico. Olha só que coisa interessante. Então, tem um pessoal aí, e é um grupo lá do Forbes, aquele pessoal que estudou Lacan, com o seminário Lacan, tal, da USP ali e tal, do FEBRAP lá. Então, é interessante. É um tema interessante. A gente faz assim, minha sugestão. Esse é um tópico bom. O Bruno também, cada um de nós pode fazer lá no WhatsApp os subtópicos, né? Você colocou aí, inteligência artificial e subjetividade. A gente vai sugerindo, certo? O tema parece evidente, por evidência, vocês sabem disso, o nome aparece e sintetiza. Na hora ele vai, todo mundo vocês vão ver que daqui a pouco a gente está de acordo. Então, vamos fazer assim, vamos abrir lá o tópico Filosofia da Comunicação e Soberania Nacional, e todo mundo sugere o subtópico. Aí, depois a gente vai e fecha. Olha, você já tem um tema aí, né? Aí cada um vai sugerindo, a gente fecha. Pode ser? Em relação a isso? Então tá, vou abrir lá, Filosofia da Comunicação e Soberania Nacional, aberta a sugestões de precisão do tema. Né? Vamos precisar o tema, dar conteúdo a ele. Pode ser? E depois sugere os nomes, a gente define quem convida quem. Segundo semestre, pode ser? Que não tem acúmulo, eu tenho que ler. Temos que ler, né? Tem que acumular. Aí, eu vou fazer assim, a gente abre o debate Uberlândia, certo? Eu vou deixar isso para janeiro. A gente vai... tópicos de debate Uberlândia. E aí, a gente... precisa descansar um pouquinho, né? A gente vê aí a data que cada um pode, e aí a gente vai fazendo reuniões Uberlândia, né? Aí o outro tópico, falta de nome melhor, tá grande, né? BRICS e etc. Aí a gente vê também quais são os temas. Eu já sugeri um, que é a fusão nuclear. Aí cada um vai sugerir. Vocês também sugeriram desenvolvimento e industrialização, né? Foi o segundo. Teve o desenvolvimento e industrialização. Teve mais algum? Desenvolvimento e industrialização do país, que foi o Gleison. Energia também, né? Energia e possibilidades energéticas do BRICS, que foi o Silvano. O desenvolvimento, né? E industrialização, eu tenho contato com o presidente nacional da CNDL, que é da minha cidade. O que é CNDL? Do comércio, né? Não tem o CDL, o nacional é CNDL. Entende? É como se fosse o que controla o Brasil, em todos os lugares do Brasil. E é presidente nacional, entende? Vamos fazer debate ele e Roncalha. O que você acha, Gleison?
Duas Seria uma visões, boa. uma visão liberal, uma visão... Assim, o Roncalli, ele tem o pessoal coloca ele como um comunista, mas o pessoal que é comunista não coloca ele como um comunista, mas ele tem uma visão mais progressiva muito boa. Agora Tudo bem, isso não tem problema, não. Nosso grupo é plural, não tem problema, né? Pode ser comunista, liberal, só não pode ser fascista. As outras posições podem vir aqui falar, né? Não tem problema. Então, olha, já temos aí desenvolvimento, já tem um subtópico, né? Possibilidades energéticas e BRICS, aí eu acho que isso aí é um negócio que a gente, né, vamos ver, né, Silvana? Eu acho que a gente pode acionar os nossos contatos aí e trazer gente graúda, que aí faz o seminário nosso lá, né? Vamos pensar aí o nome, quem é que pode falar sobre os BRICS, né? Do final do semestre, junho, início de julho, final do semestre. Final do primeiro semestre. Final do primeiro semestre. Uma Tá conferência internacional. Ô, Gleison, o seu microfone... Você está com 2 microfones abertos aí. A gente faz uma conferência internacional, Silvano, já tem 3 temas, né? BRICS e energia, vamos chamar assim. A gente faz uma conferência internacional no final do semestre. Né? Aí, junho ou maio, a gente faz esse debate sobre desenvolvimento aí, com o Roncalli aí, o presidente do CNDL. E o TIM a gente encaixa para falar sobre fusão nuclear. A gente vê. Que aí eu coloco... Aí dá coerência com o programa do Grupo de Filosofia da Energia, que vai falar o presidente da Petrobras, e depois a gente vai fazer um debate sobre energia solar. Então, fica interessante. Biocombustível, energia solar, BRICS e energia, desenvolvimento, dá coerência, né? O que vocês acham? Aí eu vou sistematizar as ideias, coloco no grupo e aí a gente vai fechando aí o programa. Então, nós vamos fazer 3 eixos, né? Continuar o eixo energia, soberania, desenvolvimento, industrialização, etc. BRICS, geopolítica. A gente está abrindo um outro campo, né? Que é urgente, filosofia da comunicação. Interessante. E Uberlândia, a questão prática, a gente pode até fazer um evento com alguns vereadores no nosso grupo, acumular, né? Eu acho que seria legal. Algumas ideias. Fazer um panfleto. Até porque tem muito a acrescentar, né, Jairo? Eu acho que e tem fazer muito um documento, né, para os candidatos a prefeitos, ó, que a gente pensa isso aqui. Acho que seria é interessante, eu acho, porque aí é uma questão prática mesmo. Né? O Gustavo colocou, uma questão prática. Pega que está aqui, a gente está aqui, a gente tem que mudar onde a gente está, pelo menos, né? Eu acho ótimo. Prático. Tem a questão da indústria também, se tiver algum militar também que tem um batalhão aqui, né? Se tiver alguém lá dentro que está disposto também a contribuir de alguma forma também, né? Acho que tá interessante, né? Você quer bater continência, né? Pode falar. Tô doidinho para servir, sim, inclusive liberou agora para fazer quem é reservista tem que atualizar os cadastros, né? Preparando para Venezuela. Foi Silvano que falou que tem escolas de guerra aqui, né? Foi você que falou, Silvano, que tem uma filial? Tem uma escola superior de guerra aqui que eles são os generais, discutem a questão do Brasil. Eu vou fazer um intercâmbio. Aqui em Uberlândia? Em Uberlândia? Lá no centro. Uai, eles têm curso aberto ao público? Como é que funciona? Eu ainda não... Eu só sei de alguns generais que deram palestra, e alguns professores foram convidados alguma vez, mas eu não fui convidado, não, nunca fui. Mas eu sei desse processo. Mas é possível saber, assim, procurar saber. Uai, ao que você tiver um tempo, né? A informação, eu acho que a gente tem que comunicar. Não, e a Escola Superior de Guerra discute a ideia de desenvolvimento do país. Essa é a pauta deles.
Uberlândia, ele é um núcleo muito estratégico, né? Ele é a capital do agro, da visão agro, né? Por isso que eu acho que lá na frente, em 2025, a gente devia colocar esse tema, né, Lúcio, do sistema energético, agroenergético, para a gente poder acumular para a eleição presidencial de 26, né? Acho que a gente pode ir fazendo essa discussão agora e colocar o debate para 2025, o agro, que aí a gente entra no debate presidencial de 2026, o sistema agroenergético, né? Que eu acho que já até diria a água. Nós estamos pois no aquífero do Guarani. Pois é. Então, nós estaríamos aí com dois elementos fortes da filosofia antiga, né? Uma cosmologia, uma cosmogonia aí, né? Água e terra, fortíssimo. Terra e água. Essa era a ideia que eu ia fazer para o segundo semestre, apareceu, o problema é que é filosofia elemental, exatamente, é que apareceu esse tema aí da comunicação, que é importante, eu ia fazer exatamente isso, era sobre os minerais, né, a mineralidade, a biosfera, mas, enfim, eu acho que a gente faz depois, tá? Vamos, né, igual você falou da questão da rocha, eu ia propor, falei até com o Jailson, que são imagens do desertão, imagens do sertão, imagens do deserto, mas eu acho que a gente pode deixar para 2025, discutir agro, água, isso aí, água e terra, você tem razão, são até cosmológicos mesmo, cosmogônicos. Cosmogônicos. Até porque essa indústria que está vindo de São Paulo para explorar esse processo vai estar mais consolidada, e de repente consegue alguém dessa indústria. Né? Eu adoro projetar. Então, nós vamos acumulando paralelamente a 2025 esse tema. Água e terra, a filosofia elemental, já ficou batizado, né? Uma filosofia elemental e soberania nacional, né? Chamar assim. Então, sistema agroenergético, água e terra. Fica muito legal. Muito legal. Ô, Jair, eu gostaria que contemplasse aquela proposta do Jailson. O que seria a ideia? Acho que a gente poderia, de uma forma ou de outra, nesses encontros nossos presenciais, o Jailson trazer um filme e a gente fazer o debate. Não, mas é porque... Não sei qual era a proposta dele. É porque você leu minha mente e eu não falei. É que quando a gente for fazer a filosofia comunicacional, aí eu incluí o top cinema. É que eu não falei. Quando vocês falou aí, eu falei assim, não, aí já entra lá o subtópico, sabe? Cinema como máquina, né, de formação de mentalidade, né? Eu já ia colocar isso lá no subtópico. A filosofia da comunicação. Pois é, ele entraria no subtópico lá. Da filosofia da comunicação. Da comunicação. Então, nós vamos continuar energia, soberania nacional, né, etc. Depois nós vamos fazer filosofia da comunicação, né, 2024. E 2025, a filosofia elemental. Ficou bom, hein, o tema. Água e terra, sistema agroenergético. 2 temas cosmogônicos. Aí a gente pode fazer o debate mitológico, fazer o debate político, o debate tecnológico, né? Sobre o tema. E aí o Bruno já acumulou sobre a água e o Lúcio também sobre a agricultura. A gente faz o debate aí em 2025. Pode ser? Fazer uma rodada final de comentários para a gente poder encerrar. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês, muito obrigado, né? Uma das coisas que mais me anima na universidade é o nosso grupo há alguns anos, né? Tem sido um porto para me respirar, porque, assim, fico muito contente da gente poder debater esses temas aqui. Esse grupo já vai fazer 3 anos, né? A gente já fez várias atividades, várias coisas. E aí, depois, agora em janeiro, fevereiro, vai sair o certificado do que vocês fizeram no ano passado, tá? Agradeço demais, eu vou postar esse vídeo no nosso canal.
Tudo bem? Então, vamos fazer uma rodada final e a gente encerra. Feliz Natal, Ano Novo, beba um pouco. Eu acho que o grupo vai consolidando agora linhas, né? Eu acho que isso é legal, eu acho que vai consolidando linhas, e principalmente essa questão da filosofia da energia, né, vai criando, não sei, Jairo, de repente seria isso, filosofia da energia, BRICS, não sei o que lá, e depois pensa aí. E aí seria uma linha, e essa linha vai sendo desdobrada, né? E aí vai testando essa segunda linha, que é a ideia da filosofia da comunicação, e vamos desdobrando, desmembrando, chamando várias perspectivas, né? E como já é esperado as produções acadêmicas vinculadas a essas linhas. Né? Eu acho que é legal. Vai consolidando o grupo, enquanto grupo de pesquisa. Eu acho que fica legal. Eu acho muito importante, né, a gente manter esse nome mesmo, né, Silvana, de filosofia da energia, né? Eu acho que tudo que for fazer relacionado à energia, eu acho que tem que vir antes de filosofia da energia, né? Como tópico principal, né? Filosofia da energia e soberania nacional, né? Aí o BRICS vem junto, mas a filosofia da energia não pode perder, porque é algo que o senhor está implementando, né? Foi algo que você colocou o conceito, e a gente está vendo que o conceito é necessário, é fundamental para a época, né? Porque a gente sempre fala de época, eu acho que a filosofia tem que falar do agora, né? A gente fala do lado de trás, que traz para a gente, né? Eu acho que assim, a gente quando estuda, por exemplo, a área moderna, a gente pensa assim, eles colocando que o passado não nos representa mais, agora nós também estamos nesse momento, eu acho. Acho que a gente tem que pensar isso. O momento da comunicação digital, do avanço tecnológico, é um momento nunca antes vivido na humanidade. E isso é um fato. Acho que terão desdobramentos muito fortes. E nomear novas filosofias para esses momentos é importante. É importantíssimo. Eu acho que o grupo está assim, direcionadíssimo nesse sentido, está ganhando corpo. Acho importante as publicações, acho que a gente deve começar a publicar alguma coisa, de verdade, acho que isso é urgente, a gente colocar, né, colocar para o grupo, às vezes a gente escreve junto, vamos fazer um negócio assim, não é difícil a gente escrever junto, às vezes um começa rascunho, coloca lá, e a gente vai junto moldando, que aí não fica pesado para ninguém, porque às vezes produzir uma peça sozinha é difícil, às vezes você traz um conceito ali e o outro complementa, nossa, esse conceito também está em tal lugar, e aí vai ganhando corpo. Né? As áreas tecnológicas escrevem, né? Eu gostei muito do que você falou, nomear novas filosofias para o momento, ficou muito bonito isso. É isso mesmo. Novas filosofias, muito bom, parabéns. Ô, Jairo, esse é o espírito hoje dos debates filosóficos contemporâneos, nós estamos falando. Nós temos que repensar a filosofia. Repensar. É isso aí. Na maneira da comunicação, né? Que também. Mais alguém, Gustavo, Gleice e Lúcio, e para a gente poder parar a gravação? Não, bem, todos aí falaram muito bem, né? E agradeço a oportunidade, né? Tá fazendo parte do grupo, né? Eu me sinto feliz e sentido, né? Estar dentro de um grupo que tem as suas diferenças, né? De leituras, né? E isso é proveitoso e enriquecedor, né? Então, assim, eu agradeço o professor Jair e todos, né, membros do grupo, né? E acredito que a tendência é sempre aprimorar e melhorar com novas ideias e aceitando algumas ideias antigas, mas com outra roupagem, né? Mas agradeço aí e feliz ano novo para todos, feliz Natal, né? E que ajude todos aí na nova empreitada 2024, né? Primeiro agradecer a recepção que vocês me fizeram, entrei agora no grupo, e algo que para mim é muito caro, que é discutir a soberania nacional, e para mim o nome do grupo é perfeito, e se está criando linhas de estudos extremamente importantes que trata justamente sobre a soberania nacional, que é a questão da energia, que é a questão da reindustrialização necessária para o país, e pensar o papel do Brasil na sociedade. Então, para mim, eu fico muito gratificado de estar no grupo também. Você quer falar, Gustavo? Eu estou meio contido aqui, mas eu acho que no mais é só continuando o que todo mundo falou, né?
A gente agora preparar 2024 e começar com tudo aí, né? E tentar, né, ajudar a contribuir a melhorar esse Brasil, né? Tá cheio de projetos aí nacionais, finalmente. Mas é isso. Muito bem. Então, eu vou sistematizar a nossa conversa, colocar no WhatsApp, e aí vocês vão opinando. Quem não opinar está de acordo, né? A gente faz assim. Tá bom? Então, boa noite para vocês. Um grande abraço. Deixa eu terminar a gravação aqui. Aí a gente fala a gravação.